Bom dia, amigos, queridos alunos. A gente vai ter hoje o nosso penúltimo EAD, nosso penúltimo encontro virtual, né? O semestre está acabando e eu vou continuar, falando um pouquinho sobre edição de cor em vídeo, que é um caminho que eu acho que pode ser um diferencial para vocês, tanto na produção de multimídia, como no trabalho, possibilidade, de atuação de vocês no mercado. Provavelmente vocês já devem ter visto algum e-mail, da direção de ensino, tá? A quinta-feira que vem é uma quinta-feira não presencial no IFE, tá? Porque ela vai ser formação pedagógica, tá? A formação pedagógica ela acontecia, até o ano passado, ela acontecia uma vez a cada semestre, tá? E a partir desse ano, por uma decisão da direção geral e uma decisão da direção de ensino, as formações pedagógicas elas acontecem 4 vezes por semestre, tá? Então nós temos uma perda real, de aulas, de carga horária, É um trabalho maior para o professor, porque ele precisa preparar, elaborar esses material didático para substituir a aula que seria presencial. É uma perda para os alunos, tá? Porque principalmente em formação técnica, é muito complicado você ter uma formação na área de imagem, se você não tem acesso ao computador. Inclusive, na reunião que teve terça-feira, tá, eu levantei essa questão, que deveria ter um fomento, já que os 3 cursos-chave, do Instituto Federal de Alvorada são na área gráfica, produção, processos fotográficos, produção de áudio e vídeo e produção de multimídia. São 3 cursos-chave que são na área gráfica, tá? Como é que o aluno vai se desenvolver se ele não tem computador, É impossível, tá? Então eu sugeri que a direção geral fizesse um projeto, já que eles têm acesso, e eu não, mas que a direção geral fizesse um projeto de compra, de 90 computadores portáteis que ficassem à disposição dos alunos, para que os alunos pudessem ter o seu desenvolvimento, Eu trabalho com informática, e computação gráfica há 46 anos, tá? Então, de usar computador, provavelmente eu tenho mais tempo de computador do que a maior parte dos funcionários, e dos professores do IFE tem de vida, tá? E eu posso garantir para vocês como alunos, que não existe aprendizado na informática sem o uso constante do computador, tá? Ah, mas eu quero aprender com celular. Tá fora do mercado. Tá fora do mercado. Talvez você consiga produzir individualmente, mas alguma coisa aqui e ali, mas está fora do mercado, tá? Tem que ter o computador, tá?
grandes projetos não são possíveis de serem feitos com um aparelho celular. Né? Você, em algum momento, você vai precisar de um computador para juntar tudo, editar tudo de forma profissional, enfim. Então esse é um problema que a gente já atravessa há anos, né? E eu não vejo outra solução a não ser a instituição, né, possuir esse tipo de equipamento, obviamente com seguro, né? Porque equipamentos podem ser extraviados, equipamentos podem sofrer danos, né? Então tem que ter seguro. Mas, enfim, foi uma ideia que eu dei na reunião agora que teve terça-feira. Mas bora lá, vamos lá. Eu já tinha comentado com vocês, né, em aulas anteriores, que o olho humano, né, e a produção de imagem, né, a partir da luz, ela é formada, né, por três tipos de fontes luminosas diferentes. O vermelho, que é o R de red, o verde, que é o G de green, e o azul, que é o B de blue. É a soma dessas três cores que vai gerar, certo? Todas as cores. Então, quando você tem, né, o vermelho, o verde e o azul na mesma intensidade, a gente tem o branco. Então, o branco não seria a ausência das cores, né? O branco ele é a soma de todas as cores quando a gente está trabalhando cor-luz. Tá? Então, o verde, a luz verde com a luz azul, na mesma intensidade, você forma o ciano, né? Então, o que é o ciano? O ciano ele é desligar a luz vermelha. Ou seja, ele é a cor oposta ao vermelho. Se você ligar na mesma intensidade o vermelho e o verde, você tem o amarelo. Ou seja, o que é o amarelo? O amarelo é desligar a lâmpada azul. Tá? Isso faz com que o amarelo seja a cor oposta ao azul. E o que é o magenta? O magenta é você somar a luz vermelha com a luz azul. Tá? Então, o que é o magenta? O magenta significa você desligar a luz verde. No caso, então, o magenta é a cor oposta, né, ao verde. Ok. O ser humano ele tem uma capacidade limitada, né, dentro do espectro luminoso, certo? A gente consegue ir, né, da cor mais fria, né, em termos de luz, temperatura de luz, que é o vermelho, né, a cor mais quente, em termos de temperatura de luz, que é o azul. Né? E a gente consegue gerar, né, um espectro de cor, vai do infravermelho ao ultravioleta, tá? E a gente chama isso, né, de espaço de cor, que a gente vê desenhado nesse gráfico aqui. Então, esse gráfico ele representa, tá, todas as cores que o ser humano é capaz de perceber. São milhões de cores, tá, que o ser humano é capaz de distinguir. Tá? Desde a sua saturação mínima para o branco, até a intensidade máxima, a saturação máxima de cada uma dessas cores. Ok? Certo. Nós já vimos também, nós já comentamos também juntos, né, de que os sistemas de reprodução de cores, eles não conseguem, né, atingir
a capacidade do olho humano. Então, o sensor de uma câmera ou o sensor de um projetor, né, de cores, o sensor de uma tela, né, o sensor emissor ou um sensor captador de cores, eles não têm, né, eles são limitados, eles têm sistemas de captação que não conseguem reproduzir todas as cores que o ser humano é capaz de perceber. Tá? Então foram surgindo, né, ao longo da evolução tecnológica, alguns sistemas de cores, tá? Como é que eu diria? Sistemas de cores que visam, né, fazer uma abrangência cada vez maior desse espaço aqui de cor. Reproduzir, né, da melhor forma possível, né, as cores que o olho humano é capaz de perceber. Então, a ideia, né, é chegar o mais próximo possível dessa figura triangular aqui. Tá? Nesse sentido, tá, a gente, por exemplo, tá, teve, né, sistemas como o sRGB, né, que a gente vê nesse triângulo aqui. Ó. Então, esse triângulo representa, tá, as cores que são capazes de serem reproduzidas de todo esse universo aqui, né, do espaço de cor humano, né, do olho humano. Esse triângulo do sRGB, né, representa, tá, o quanto que esse sistema consegue chegar desse triângulo inteiro. Esse outro triângulo aqui, ó, ele é o RGB da Adobe. Tá? Então a Adobe lançou esse sistema aqui, tá? Que ele chega um pouquinho mais perto. Ó. Ele já é um triângulo maior. Tá? O Profoto RGB, ó, ele já tem uma abrangência muito próxima, né, da totalidade das cores que o olho humano é capaz de atingir. Então, esse é um dos sistemas de cor, né, mais fiéis, né, mais próximos a tudo que o ser humano é capaz de enxergar em termos de espaço de cor. Tá? Mas isso aqui é mais para pontuar vocês, né, no entendimento do que a gente está falando quando a gente fala, né, de espaço de cor. Cada um desses espaços de cor aqui tem uma tecnologia própria, né, de reprodução. Tá? E então os softwares, né, eles vão tentar, né, seguir algoritmos, né, que representem da forma melhor possível cada espaço de cor de cada tecnologia dessas aqui. Tá? E isso é aplicável, né, nos sensores, por exemplo, das câmeras. Okay? Então, cada câmera, né, vai ter sua forma de registro, tá? E de interpretação desse espaço de cor. Certo? Daí a gente pode ter alguns gráficos, por exemplo, como esse aqui. Tá? Então, por exemplo, esse sistema que está em cor branca, ó, esse triângulo branco aqui, tá? Ele é um padrão de mercado, tá? Para cinema, TV, celulares, tablets, tá? Então, de projetores de LCD, projetores data show, né? Por exemplo. Ok. E então o mercado, né, como um todo, adotou esse sistema que é o REC 709, tá? Então ele é um padrão de mercado para a reprodução de cores, tá? E isso foi evoluindo, né? Depois foi lançado o sistema DCI-P3, tá? Aqui a gente vê aqui em amarelo, né? Nesse triângulo, com uma abrangência um pouquinho maior, tá? E o sistema REC 2020, tá?
que já tem uma abrangência, né, muito mais próxima, né, da totalidade de cores, né, que o olho humano é capaz de perceber, tá? Essas tecnologias elas demoram, né, para chegar no mercado como um todo, né? Então nem todas as TVs, né, já adotam o REC 2020, né? Nem todos os cinemas no mundo adotam o REC 2020. Então o padrão ainda é, tá, o REC 709. Então celulares usam o REC 709, tablets usam o REC 709, né? Os cinemas no mundo todo usam o REC 709, monitores de computador, né? Telas de LCD, televisores, né? As TVs, né? Smart, né? Usam o REC 709. Aos poucos o mercado vai migrar para esse aqui. Mas por enquanto, tá? Atualmente, o padrão de mercado que a gente usa é esse aqui. Então, quando a gente for fazer, né, uma, uma tradução de cor mais rápida, né, no DaVinci Resolve, a gente vai usar, né, a gente vai procurar, tá, fazer a nossa correção de cor dentro desse padrão aqui de REC, tá? Que é o 709, tá bom? Beleza. Uma outra situação que a gente tem, tá? É a tecnologia do sensor captador, tanto de câmeras fotográficas, né, como de câmeras de cinematográficas, tá? Então, as câmeras de entrada vão ser assim, as câmeras profissionais vão ser assim, tá? Elas têm um sensor, que é como se fosse a retina da câmera, né? E esse sensor ele vai ter algum grau de sensibilidade, né? Ou de reatividade, né? A voltagem, né, da energia que você fornece a esse sensor, a potência então desse, né, potência energética, né, a voltagem desse sensor, a sensibilidade é conseguir captar determinada luminância, determinada intensidade de cor de uma determinada cor, ok? Então, cores diferentes, tá? Elas vão exigir voltagens diferentes para sensibilizar aquele sensor. Então não é só a luz que está chegando, tá? Existe uma relação entre a energia consumida, né, para você tornar o sensor ativo e a energia necessária, né, consumida para que aquele sensor consiga interpretar aquele comprimento de onda daquela cor. Tá? Isso vai acontecer, então, na câmera filmadora. Tá? Seja ela uma máquina fotográfica, né? Uma Canon, uma Nikon, uma Sony, seja uma câmera profissional, tá? De mercado. Uma Fuji, uma Sony, uma Blackmagic. Tá? Então, cada câmera ela vai ter, né, um sensor diferente e a gente tem as questões de patente também, né? Então, você faz igual, porque a tecnologia ela é uma só, mas você tem que fazer do seu jeito para você não romper questões de patente, tá? E tem a concorrência também, a evolução tecnológica, né? Então, a Sony vai ter a sua corrida tecnológica, a Fuji vai ter a sua corrida tecnológica, a Canon vai ter, a Nikon vai ter, a Blackmagic vai ter, e todas as câmeras que tem no mercado, né, elas vão ter a sua, primeiro a sua necessidade de defesa de patentes, né, depois a sua corrida tecnológica propriamente dita, né, para chegar o mais próximo,
dessa curva aqui, tá? O que acontece é que não existe uma relação, tá, bionívoca, tá, entre a energia gasta, tá, pelo sensor para você capturar determinado sinal luminoso, tá, e a qualidade, tá, de sensibilidade que você vai ter com aquele sensor, tá? Então é até inversamente proporcional, tá? Então a gente chama, né, de curva gama a curva da intensidade de cor que a intensidade de luz, tá? A intensidade luminosa que o sensor é capaz de capturar. E a velocidade ou o incremento de sensibilidade do sensor, ele tem uma velocidade que ela é decadente e não proporcional, tá, ao aumento da necessidade de consumo de energia desse sensor, tá? Então você fornece uma voltagem maior, tá, mas o ganho em sensibilidade não é equivalente, tá? Então você, em vez de ter uma curva exponencial crescente, você tem uma curva crescente também, tá? Que é a curva gama, mas ela é uma curva espelhada, mais ou menos assim, tá? Em relação ao crescimento da voltagem, tá? Ela é uma curva logarítmica, tá? A curva gama, então, ela é uma curva logarítmica, tá? Nesse sentido, ó, deixa eu ver se eu vou mostrar para vocês aqui os gráficos, olha só, tá? Esse é o gráfico de luminosidade, tá? Então, luminosidade crescente em relação ao sinal crescente, ou a voltagem que foi, né, aplicada a esse sensor, tá? Vocês vejam que o crescimento dessa curva, ó, ela começa com um crescimento rápido, tá? Até aqui, e nessa zona, ó, ocorre quase que uma flexão da curva. A curva decai. Ela continua crescente, mas a velocidade com que ela cresce, tá, não é mais proporcional ao aumento do sinal ou ao aumento da energia fornecida ao sensor, tá? Então, ele vai perdendo capacidade, tá, de ser sensível, tá, a determinado grau de luminosidade. Então, cada câmera vai ter a sua curva log, tá? E o fornecimento da curva log, tá, no vídeo que você gravou, tá, as informações dessa curva log, elas precisam constar no arquivo do vídeo, tá? Então, normalmente, tá, uma câmera profissional, quando você grava, quando você faz uma gravação, tá, você grava um arquivo log, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, tá, mas talvez para quem conhece um pouquinho de fotografia, tá, o arquivo log, esse log vem do logaritmo da curva gama, tá, que são essas curvas aqui, tá? O arquivo log, ele, na fotografia, ele tem um paralelo, tá? A gente pode tecer um paralelo muito real, muito concreto, tá, com a fotografia do tipo RAW, tá? RAW, tá? Então, a fotografia RAW, tá, ela é diferente da fotografia JPEG, tá? A fotografia RAW, ela guarda a natureza
das informações de luminância da foto no momento em que ela foi registrada. Tá? Então, essas informações de rascunho, essas informações cruas, tá? Elas podem ser trabalhadas, melhor trabalhadas, numa edição. Tá? Então, você consegue alterar, né, a exposição, você consegue alterar contrastes, você consegue alterar padrões de cor num nível, tá, que é impossível de ser feito com uma imagem JPEG. Tá? O arquivo log é a mesma coisa, ele vai trazer, tá, as informações da natureza de como, para cada nível de luz, para cada nível, para cada tipo de cor, tá? Como que se comportou o sensor daquela câmera, tá? E aí, quando você vai pro arquivo de edição de cor, ok? Na fotografia, tá? O Photoshop, o Lightroom ou o Darktable, tá? Que é software livre, né? Equivalente ao Lightroom, você vai conseguir corrigir, né, de forma adequada o arquivo cru, o arquivo RAW. Tá? No vídeo é igual. Tá? O vídeo é a mesma coisa. Tá? O arquivo log ele vai ter essa característica crua, né, e essa característica de guardar todas as informações de luminância que o sensor daquela câmera filmadora foi capaz de assumir, e essa curva vai proporcionar ao editor, né, de vídeo, né, na função, né, do painel de edição de cor, vai proporcionar uma tradução, inclusive imediata, para o software de edição de cor, tá? Daqueles valores para o software conseguir interpretar da melhor forma possível, da forma mais correta possível, tá? Quais eram as condições, né? Se estava nublado, se era sol, se era foi uma gravação numa cena interna, se estava chovendo. Então o software vai poder entender melhor, tá? Tudo que a câmera interpretou e trazer para o padrão REC 709. Tá? Então você consegue com isso fazer uma tradução muito melhor de cada curva. Vamos imaginar que cada uma dessas curvas aqui, por exemplo, essa aqui poderia ser uma Sony, essa poderia ser uma Fuji, essa aqui poderia ser uma Blackmagic, essa poderia ser, sei lá, uma Panasonic, uma Canon, né? Enfim, então para cada curva dessas aqui, tá? A partir do arquivo log, um programa de edição de vídeo que tenha capacidade de editar a cor, ele vai pegar essa curva, vai interpretar essa curva e vai traduzir ela para o padrão REC 709. Tá? E aí você vai passar a ver na sua tela, na tela do seu computador, tá? A melhor tradução possível desse tipo de curva. Tá? E isso já te dá um ganho muito grande de velocidade na hora de editar a sua imagem. Então, saber, né, que você precisa, né, desse processo, tá? Vai te auxiliar e vai acelerar, tá, muito a sua edição de cor. Tá? Enfim, então é muito importante, né, quando se grava em log. Então, por exemplo, você não participou do processo de gravação, você é o editor. Tá? Então, quando o material, né, o material gravado chegar para você fazer edição, tá?
digamos que você faça um trabalho completo, tá? Você vai juntar as cenas, né? Você vai montar o clipe, você vai fazer toda a edição, vai editar som, por exemplo, vai editar os efeitos, e aí chegou na hora de editar cor. Tá? É importante que você saiba o log de cada cena, a câmera que foi usada para cada cena. Tá? Então você tem que ter o log específico, você tem que ter. O arquivo tem que chegar para você com essa informação, tá? Para que você faça a tradução correta dentro do seu arquivo, do seu programa de edição. Tá? Que no caso a gente vai usar o DaVinci Resolve. Tá? Por quê? Primeiro que ele é o programa, né, que está instalado nas nossas máquinas. Né? Depois ele é de fato, mesmo sendo a versão gratuita, tá, da Blackmagic, tá, ele é o mais usado, né, mais importante programa de edição de cor. Tá? Então, digamos que você, olha, eu quero editar tudo todo minha produção de multimídia, ou minha produção cinematográfica, eu quero editar ela usando o Adobe Premiere e o After Effects. Tudo bem, tá ok, tá? Não tem problema nenhum. Você pode usar para fazer toda a sua edição. Você prefere incorporar os elementos de FX, de design, de motion design, enfim, 3D, né? Você quer fazer todo o seu CGI a partir do Adobe Premiere e do After Effects. Ótimo, tá? Eles têm mesmo muitas ferramentas para você interagir de forma mais eficiente, tá? Com o Blender, por exemplo, ou com outros programas de 3D, ou até com inteligência artificial. Maravilha, tá? Mas na hora que for editar cor, não tem programa melhor do que o DaVinci. Então você vai trabalhar com cor, você vai trabalhar com color grading, você vai ser um colorista, tá? Você vai editar isso no seu DaVinci Resolve, tá? E o DaVinci Resolve ele já vem com essa tradução nativa. Ele já vem com os RECs 709, tá? Para cada câmera que tem no mercado. Tá? Você vai precisar, por exemplo, no Premiere, você vai precisar comprar isso, você vai precisar catar isso. Tá? E eu não estou falando de LUT ainda, tá? Eu estou falando de log e estou falando de REC 709. Tá? Então você não sai do zero. Tá? Eu fiz um tutorial na semana passada, tá? Para vocês entenderem melhor um pouquinho como é que são as ferramentas, né, de edição de cor. Tá? Mas quando você tem uma tradução, tá, imediata de como a câmera interpretou a imagem, tá, para reproduzir, né, o que seria o mundo real, tá, a sua edição de cor ela parte, tá, de algo que já é concreto, que já é palpável, que você já chegou num contraste ideal, você já chegou numa saturação ideal, você já chegou numa cor ideal, tá? E é a partir desse ideal, desse horizonte ideal, que a gente vai começar a brincar, tá? com alterações de cor, alterações de comportamento, para você criar uma ambiência diferenciada, né, na tua edição de cor. Tá? E mesmo assim, existem mecanismos rápidos que são as tabelas de cor, tá? As tabelas de cor e luz, que são os LUTs. Tá?
E aí, que são como se fossem presets, tá? Que você tem lá no... por exemplo, na edição fotográfica, né, de fotografia, você tem presets do Lightroom, você tem presets do Darktable, tá? Ou você monta presets que você quer aplicar em projetos semelhantes, tá? No vídeo a gente também tem isso, tá? Que são os LUTs. Então tem empresas que vendem LUTs, tem empresas que você pode fazer download de LUTs, tá? Não vai ser a mesma coisa que você comprar pacotes já prontos, né? Mas mesmo assim, o que é importante saber dentro desse aspecto todo é que o preset, tá? O preset ele foi pensado para um arquivo que já está editado, do ponto de vista dessa tradução do log para o REC, ok? Então, o LUT ele é aplicável num arquivo que já foi traduzido. E isso acelera, ok, acelera demais, tá? Então, para quem quer uma edição rápida, para quem quer uma edição que não seja muito elaborada, né? A aplicação de LUT, tá? Ela acelera muito o processo e a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, tá? Eu hoje vou trabalhar com vocês um pouquinho de forma mais específica, tá? Como fazer essa tradução, como pegar um arquivo cru, tá? Como pegar um arquivo log e em vez de mexer todos aqueles controles que a gente viu na semana passada, tá? A gente vai chamar, tá? Um efeito de REC, ok? E a gente vai configurar esse REC com as informações da câmera que fez o vídeo, ok? Só para vocês entenderem como é que é esse processo, tá? Então, eu vou abrir, né, o DaVinci agora, tá? E a gente vai ver como é que é, tá? esse processo. Então, pessoal, essa parte aqui agora do tutorial, tá? Desse nosso EAD, vocês vão ver como é que é barbada, tá? É muito fácil. Bom, a gente vai começar, né, como sempre, abrindo aqui o DaVinci, né? Vamos clicar aqui para criar um novo projeto, tá? Vamos chamar isso aqui então de Introdução ao REC 709, tá? Beleza, então vamos criar o projeto. O projeto está criado, tá? Então eu vou vir aqui em arquivo, né? E vamos importar uma mídia. Vamos importar uma mídia, tá? E a mídia vai ser, vou montar esse aqui, ó, montagem, imersão. Acho que esse arquivo aqui tá bom. Certo, então o arquivo está colocado aqui, ele vai estar disponível para vocês no Drive, tá? Eu vou... Aliás, eu esqueci, tá? Acho que eu esqueci, tá? Eu vou verificar isso, mas eu tenho quase certeza que no EAD anterior eu não coloquei o link, né, para vocês baixarem o arquivo de treino, tá? Isso vai ser corrigido hoje. Eu vou disponibilizar o link, tá, no exercício anterior, para que vocês possam também se desenvolver isso e a gente vai ter mais tutoriais. Eu vou gravar por exemplo,
Vamos pegar um desses dois arquivos, né? E fazer uma edição de cor na mão, tá? Na garra mesmo, tá? Vamos ralar peito aí e vamos deixar com a estética, tá? Da série O Conto da Aia, tá? Só para a gente entender, né, melhor, né, essa dinâmica, tá? De como fazer isso. E aí a gente vai fazer na mão mesmo, não vamos usar LUT, não vamos usar nada artificial não, tá? Vamos fazer na mão mesmo. Ok, então vou trazer a minha mídia para cá, tá? Beleza? E eu já vou logo para a aba de cor aqui do nosso projeto, tá? Então tá, o clipe tá aqui, né? Deixa eu ver se ele tem... ele tem tomadas distintas, né? Mas elas estão todas mais ou menos... Vamos ver aqui, não tem grandes variações, não parece ter grandes variações, né? São tomadas externas. Beleza. Então baixei da internet esse arquivo para a gente trabalhar, tá? E a gente poderia, né, aqui clarear, né, na mão, né, como a gente já viu, né, fazer um contraste, trazer mais cor aqui, enfim, né, como a gente já viu na aula passada, né? Vamos dar Ctrl Z nisso aqui tudo, tá? Então, para a gente ter, né, um fluxo de trabalho mais compreensivo, né, como a gente já viu na própria aula passada, né, próprio EAD passado, é interessante que a gente crie uma sequência de nós aqui, a gente preserve o nó inicial, tá? Então eu vou até criar um rótulo para ele, tá? Vou colocar aqui como cru ou início, né? Início, certo? Então esse vai ser o nosso arquivo sem nenhuma influência, né? Sem nenhum ajuste, né? Mas dessa vez, tá, eu não quero mexer em nenhum desses controles aqui não, que a gente vê aqui, tá? A gente não vai trabalhar essa edição das curvas, a gente não vai trabalhar a edição dos discos de cor, né? Nem de misturador RGB, nem nada disso, certo? Tá? Nós vamos trabalhar, entender melhor como fazer a modificação, né, para essa tradução que eu falei com vocês, tá, do REC 709, tá? E aí a gente no final vai aplicar o LUT, tá? Olha só, a gente aqui, ó, vamos criar um nó extra, tá? Ó, não tem correção de cor nenhuma, né? Esse aqui tá cru. Eu vou apertar o botão direito do mouse, tá? E eu vou pedir para adicionar um nó do tipo serial, tá? Serial significa que ele vai ser um nó a partir do primeiro nó, ele vai estar em série, tá? É um fluxo de trabalho. Então, temos o início e temos aqui, ó, vamos fazer assim, eu vou fazer um teste aqui, só para a gente aplicar um preset de LUT, tá?
Então eu vou apertar aqui o botão direito do mouse e vou colocar um rótulo de nó, tá? Porque depois a gente pode excluir o nó, tá? Então eu vou criar um rótulo de nó aqui, eu vou chamar isso aqui de teste LUT, tá? Depois a gente vai apagar, tá? Esse teste LUT, só para vocês verem, tá? Como é que funciona, tá? Então é um nó que eu vou apagar depois, tá? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, a gente tem no menu principal, né, do DaVinci, e a gente tem aqui, ó, menu secundário, onde a gente tem galeria, LUTs, pool de mídia, clips, enfim. Aqui em LUTs, ó, a gente tem uma série, tá? Uma pasta aqui com os LUTs que já vieram junto com o, desculpe, o DaVinci, tá? E eu tenho uma subpasta aqui, ó, que é a subpasta da própria Blackmagic, tá? E eu tenho uns zilhares de LUTs aqui que eu posso aplicar, tá? Da Blackmagic. Então eu vou pegar, por exemplo, esse aqui. Poderia pegar, não, vamos pegar algo mais aleatório, vou pegar esse aqui, tá? E eu vou arrastar para cá. Ó, já foi feita toda uma correção de cor a partir da aplicação daquele LUT. Ok? Tá? Enfim, vou dar Ctrl Z e vou pegar outro aqui. Pegar outro da Blackmagic. E vamos aplicar aqui. Parecido, né? Não parece que alterou muita coisa, não. Mas beleza, vamos sair da pasta da Blackmagic e vamos vir nessa pasta aqui da Astro Design. E vou arrastar para cá. Não parece que modificou muita coisa, não. Vamos pegar esse VFX, né? E vamos aplicar aqui. Ó, já ficou mais tenso, ficou com outra cara aqui o nosso vídeo, tá? Então, olha, essas pastas, tá? Elas são presets, estou dando Ctrl Z, tá? São presets, tá? Que estão alterando o comportamento de luminância, o comportamento da interpretação de cor. Vou pegar aqui uma pasta da Sony, certo? Ó, tá vendo que mudou a luminância? Ficou mais fechado, ficou mais escuro, tá? E vocês podem aplicar isso, tá? Só que assim, como o nosso vídeo ele ainda está cru, ele não teve uma conversão, tá, adequada para o REC 709, a aplicação desses LUTs, tá, ela não gera o retorno, tá, ideal que a gente gostaria. Ok? Tá? Vou dar Ctrl Z. Tá? E eu vou até deletar, tá? Para não ter nenhum risco de ter alguma sobra aqui, tá? Eu vou excluir esse nó, tá? Excluir esse nó. Certo? Vou criar agora, vou clicar, vou vir aqui no nó do início, que esse nó aqui está sem correção. E eu vou criar um novo nó a partir desse nó, tá? Então vamos lá, vamos adicionar um nó serial de novo, tá? E esse nó aqui, tá? É que eu vou adicionar um filtro, tá? De transformação
do espaço de cor. Então, ó, eu vou colocar um rótulo aqui nele, rótulo do nó, que eu vou chamar de espaço. Espaço cor, tá? Beleza, vou chamar de espaço cor. Vou aumentar aqui um pouquinho de nada aqui o zoom, só para a gente conseguir ler o nome inteiro, tá? Então, aqui a gente tem o nó inicial, que está cru, com o nosso arquivo em log, tá? E esse aqui vai ser o nó onde a gente vai aplicar o espaço de cor. Então, para isso, ó, eu tenho aqui, ó, linha do tempo, nós, efeitos. Ó. Eu tenho que abrir a aba de efeitos. Essa aba é FX aqui, FX, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, ó, a gente vai trabalhar, tá, a parte de colorização. Ele tem várias abas aqui, ó. Chaveamento, colorização, desfoques, distorção, estilização, geração, iluminação, tá? Nitidez. Então ele tem assim vários efeitos, tá? Com várias classes de efeitos aqui, tá? A gente vai gerar um efeito de cor no espaço para gerar o espaço de cor, tá? Então a gente vem aqui, ó, mais para cima e vamos procurar aqui, cadê? Distorção não, desfoque não. Ó, Resolve, FX, efeito, colorização, tá? Então a gente vai aplicar um efeito de colorização. Qual efeito? Tá? Cadê? Transformação do espaço de cor. Então, o que acontece? A gente vai transformar o espaço de cor que está aplicado aqui. Tá? É isso. Então, você vai selecionar o efeito de transformação do espaço de cor e vai jogar aqui dentro. Tá? Isso ainda não é o efeito, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Isso aqui só abre, tá? Quando você faz isso, você abre o painel de configurações para que você possa transformar o espaço de cor. Tá? Então a gente vai transformar o espaço de cor, tá? Que está aplicado aqui com o log da câmera pro padrão REC 709, certo? Tá? E como é que a gente vai fazer isso então? A gente vem aqui, ó, no espaço de entrada, espaço de cor de entrada, tá? A gente vai sair de usar a linha do tempo, tá? A gente vai usar o Blackmagic Design, tá? Ó, tem vários aqui, ó, tá? Porque esse arquivo foi filmado com uma câmera Blackmagic, tá? Então, eu já tenho essa informação, né? E essa informação vai ser dada pela empresa que fez o filme, tá? E você, o colorista, você já vai receber essas informações. Então, sabendo essas informações, você vai configurar isso aqui nesse painel de transformação do espaço de cor. Tá? Então, o espaço de cor de entrada vai ser o Blackmagic Design Wide Gamut Gen 4/5. Tá? O Blackmagic Design Wide Gamut Gen 4/5. Tá? Então, ó, aqui já definimos o espaço de cor de entrada. Tá? Aí a gente vai ter que definir o gama de entrada, tá?
Então, aqui a gente definiu o espaço de cor e aqui a gente vai definir a curva de luminância. Aqui a cor, aqui a luminância, tá? Então, qual vai ser a luminância? A gente vai usar o Blackmagic Design Film. Blackmagic Design Film Gen 5, tá? Que é de acordo com as características da câmera que filmou isso. Olha como é que a gente já teve um pulo, tá? No contraste. Tá? E você vê aqui, nada foi alterado, tá? Nos discos de cores, nas primárias, nada foi alterado, tá? Nas curvas personalizadas, nada foi alterado, ok? No misturador RGB, nada foi alterado, tá? Nos discos de cores de grande alcance dinâmico, certo? Então, assim, em termos de DaVinci Resolve, tá? O arquivo não foi mexido. Então, você não tem interferência, por enquanto, do DaVinci. O que está interferindo aqui, o que está fazendo aqui esse contraste, o que está trazendo cor, tá? Para a sua imagem filmada, tá? É essa conversão do espaço de cor. Então, a gente já ganha muito tempo tendo que elaborar cada uma dessas ferramentas aqui manualmente. Nada foi mexido ainda. E olha como a gente já evoluiu o clipe. A edição do clipe. Tá? Tá tudo retornando para a gente aqui. Tá? Então, essas foram as condições de luz e de cor, tá? Da câmera. Tá? Mas assim, ainda tem aqui o espaço de cor de saída. Tá? A gente vai usar então o REC, o famoso REC 709. Então vamos lá. Tem todos aqui, tá? Mas por padrão de mercado, a gente vai aplicar o REC 709. Tá? E o nosso gama, o gama de saída, que é o espaço de cor, né? Espaço de cor de entrada. O que é o espaço de cor de entrada? É como é que a câmera filmou. O que é o espaço de cor de saída? É como isso vai ser reproduzido lá no cinema, na TV, no seu celular, tá? No data show, né? Na projeção em sala, enfim, tá? E o gama de saída? Mesma coisa, tá? A gente tem o gama de entrada, que é como a câmera filmou, e a gente tem o gama de saída, que é como isso vai ser reproduzido, tá? Então, o gama de saída vai ser o gama, vamos ver se a gente acha aqui, tá? O gama 2.4, tá? Que também é um padrão de mercado, tá? Ok, então já a nossa luminância já foi alterada. Eu vou dar um Ctrl Z, tava mais fechado, né? E agora a gente vai ter um gama mais aberto, tá? Então a curva não foi alterada, mas o histograma, isso que eu quero que vocês percebam. Eu vou dar um Ctrl D. Ctrl D é a tecla de atalho para a gente desligar esse nó, tá? Então o nó que tiver selecionado, você aplica Ctrl mais D, ele desliga. Então olha só, nós tínhamos, isso aqui é a leitura do nosso histograma, tá? A gente tinha um histograma com baixa luminância e baixo contraste. A gente praticamente não tinha informação de sombra e a gente praticamente não tinha informação de altas luzes. Tá? Então, não tem altas luzes e não tem sombras. A gente só tem meio tom. Então, é isso que dá essa característica lavada, tá? Acinzentada na
na imagem log, tá? Na imagem crua, tá? Aí, quando a gente liga, né, todas essas configurações que a gente colocou aqui, certo? Tá? Quando a gente liga essas configurações, vou dar Ctrl D de novo, tá? Tecla de atalho, Ctrl D, tá? Veja só, a gente já teve um alongamento significativo, certo? Do nosso histograma. Ou seja, a gente agora já tem bastante preto na imagem, falta ainda um pouquinho aqui, que a gente pode corrigir na mão isso aqui depois, tá? E a gente tem pouca informação nas altas luzes, né? Então a nossa imagem ainda está um pouquinho sombria, mas a gente teve um alongamento sensível, tá? Do histograma que passa a se comportar ao longo de toda a nossa régua de 255 bits, de 256 bits. Certo? Tá? O método de mapeamento de tom vai ser o DaVinci. Aqui está correto. Aqui o método de mapeamento de gama também não vou alterar. Tá? Então, assim, aqui fechou, ok? Aqui fechou. O que eu posso fazer agora, tá? É criar um terceiro nó, tá? Onde a gente agora sim, a partir daí, a gente vai aplicar um preset de cor, um LUT, tá? Uma tabela de cor e luminância aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu vou pedir para adicionar um nó do tipo serial, tá? Então, agora a gente tem em série aqui um terceiro nó, e esse terceiro nó aqui eu vou colocar um rótulo só para a gente saber o que a gente está fazendo, tá? Eu vou colocar um rótulo aqui que eu vou chamar de, vou ligar aqui o Caps Lock, né? Eu vou chamar de LUT, com caixa alta, tá? LUT. Vão ser as nossas tabelas aqui, tá? Então, agora eu posso aplicar, eu vou aplicar o mesmo último que a gente tinha aplicado lá, vou aplicar esse aqui, tá? Olha o contraste que ele deu, tá? Vamos começar aqui agora a aplicar, ó, diferentes métodos. Vou lá para a pasta da Blackmagic, tá? Vou abrir aqui a pasta da Blackmagic e vamos aplicar, vou aplicar esse último aqui, por exemplo. Vejam, tá? Tive uma perda de sinal aqui, né? Ficou com muito alto contraste. Vou dar um Ctrl Z, tá? E vamos pegar esse aqui, por exemplo. Ó, diferente, né? Esse LUT. Vou pegar um outro LUT aqui. Ó, interessante esse, ó. Já criou um outro tipo de clima. Vejam. Ok. Olha como é que ficaram ricas as cores. Tá? Vou dar um stop aqui. Ctrl Z. Tá? Vou pegar um outro filtro aqui do Blackmagic. Ó, já dá uma outra cara. Tá? Enfim, então você pode pegar pacotes diferentes, né? Vamos pegar esse aqui, só para a gente testar. Não teve grandes alterações. Vamos ver esse astro aqui. Também não teve maiores interações. Vamos pegar esse aqui. Ficou lavado de novo. E você pode testar, tá?
dentro desses pacotes de LUTs aqui, ou baixar um pacote de LUTs, comprar um pacote de LUTs, tá? E aplicar rapidamente efeitos, né? Específicos, tá? Então, aqui, muitos desses aqui são para simular, tá? Filme do tipo Fuji, ó, filme do tipo Kodak. Você quer trazer um look, né? Um aspecto, tá? Nostálgico, tá? Da era da película, tá? Quando o filme do filme analógico, né? Então você quer criar uma cara de analógico, tá? No seu filme, né? Você pega um desses pacotes aqui de filme Lux, por exemplo, tá? Tem gente que faz isso e mais, sabe? Um exemplo, a gente pode também criar uma pasta aqui dentro, tá? Com existem empresas que elas vendem ruído, tá? Para você criar um ruído. Esse ruído ele é copiado de filmes reais, tá? Então você não só tem... porque esses LUTs aqui, eles vão trabalhar cor e luminância, tá? Para já te trazer um aspecto nostálgico daquele tipo de filme, tá? Filmes Fujis aqui, filmes Kodak, enfim, tá? Mas se você quiser trazer mais nostalgia ainda e mais realismo, tá? A filmes do tempo da película, você pode também criar um ruído específico, né, do filme que você está aplicando, tá? E aí você fica um efeito mais interessante ainda, mais nostálgico ainda, tá? Vamos ver aqui o que tem aqui na Panasonic. Só tem um aqui. Ó, interessante, com um alto contraste aqui. Então, Ctrl Z. Tem vários aqui. Vamos ver. Ficou muito escuro. Muito escuro também. Ou você pode aplicar um preset à sua escolha, tá? Então, por exemplo, a gente pode criar um ponto aqui nessa curva, tá? Para fixar o meio tom e sombra, tá? E a gente pode escurecer, clarear, ó, ou escurecer as áreas de altas luzes. Ó, eu vou dar uma clareada aqui, vou dar uma iluminada, fazer uma curva suave aqui para não perder muito ali das altas luzes. Tá? E eu vou crescer um pouquinho aqui, meio tom, e vou abaixar, vou criar um contraste aqui, tá? Vejam. Ah, que pena, eu estou mexendo. Desculpa, gente. Vou dar um Ctrl Z. Nunca façam isso, tá? Nunca alterem, nunca façam alterações no nó que é específico, tá? De cada etapa, tá? Vamos tentar sempre manter a organização do nosso trabalho, tá? Então vamos criar um novo nó aqui, tá? Vou criar um novo nó serial, tá? E vou criar um rótulo, tá? Rótulo do nó, tá? Que aí vai ser, né, minha edição, por exemplo. Edição, tá? Então vou editar agora na mão mesmo, né? Vou editar na mão. Então, por exemplo, posso fazer uma edição de disco de cor. Então vou trabalhar aqui pedestal, vou trabalhar um pouquinho mais do meu gama, vamos trabalhar o meu ganho e vamos trabalhar o deslocamento, tá? E aí posso aumentar um pouquinho a temperatura, vou aumentar um pouco do contraste,
Vamos ver aqui o pivô. Vou diminuir o valor do pivô. Deixar um pouquinho mais, vou levar um pouquinho mais a minha matiz para trazer um pouquinho mais de magenta. Vou reduzir as sombras. Mais realce. Um pouquinho mais de saturação. Não vou mexer na matiz. E não vou mexer na mistura aqui, tá? Beleza, então vou dar o play, tá? E vamos ver como é que ficou a nossa edição. Beleza, então olha só, bem mais interessante, tá? Certo? Posso dar um pause aqui, trazer um pouquinho mais para trás, tá? Mais para trás aqui. E vamos fazer um deslocamento pro vermelho, por exemplo, aqui, ó, um ligeiro deslocamento para o vermelho aqui, um pouquinho mais para cá. Ó, ficou um tomzão mais alaranjado em tudo aqui. Vou trazer um pouquinho mais para trás aqui, mais pro subir verticalmente aqui. Beleza. Então, ó, ficou com um ar, né? Quase que mais empoeirado, ó. Olha só como que ficou diferente. Ó. Vamos dar o play aqui. Certo? Então, você consegue de forma mais rápida, tá? Com pouca edição, mínima edição. Olha tudo que a gente editou. Teve que editar na aula passada, né? Para a gente obter um resultado e a gente rapidamente, que agora a gente conseguiu criar um comportamento, um clima, né? Um mood para o nosso clipe. Tá? Então, é um processo que acelera, né? Reduz as etapas, acelera as etapas, tá? E você consegue fazer uma edição muito interessante, né? Com poucos passos. Tá? Era isso o nosso tutorial de hoje. Tá? Eu espero que tenha sido proveitoso aí para vocês, tá? Um abraço a todos então.